espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa disciplina, dessa vez nós vamos falar sobre tecnologia de manipulação do DNA. Vamos falar de alguns riscos e alguns benefícios. Essa é uma matéria muito interessante porque explica um pouco de como funciona a engenharia genética, pensando inclusive nos que pretendem seguir carreira na área da saúde, na área das ciências biológicas, que são uma das formas de pesquisa mais interessantes que se tem. Então aqui a gente vai falar um pouco de como isso funciona e de como isso é interessante e importante para o ser humano. Então, as tecnologias de DNA, a primeira coisa que a gente pode pensar é quando a gente tem perguntas aleatórias, como, por exemplo, essa que está aqui na tela. Quais as tecnologias empregadas para que fosse possível sequenciar o genoma do Aedes aegypti, do mosquito da dengue? Isso é uma boa pergunta. E para responder esse tipo de pergunta, é que a gente tem uma área da biologia. Essa área da biologia trabalha com essas informações, né, para direto ou indiretamente tentar compreender e influenciar positivamente a sociedade. É a engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, que é o que nós vamos falar nessa aula. E a engenharia genética, nos últimos tempos, gerou muito conhecimento, né, que converteu em tecnologia importante para o dia a dia do ser humano, como a gente vai ver um pouco ao longo dessa aula. Então, a biotecnologia moderna, né, esse nome, biotecnologia, é como a gente chama as técnicas que permitem o uso de organismos para a produção de substâncias úteis ao ser humano. Então, essa biotecnologia é muito importante. Então, tem uma relação com a genética molecular, né? E com os avanços, então, do conhecimento científico, a gente tem uma biotecnologia nova, que tem modernas técnicas de manipulação de DNA, que permite manipular genoma de organismos, que são muito importantes, como, por exemplo, nos transgênicos, transplantar genes de uma espécie para outra, que são importantes na reprodução de substâncias que vão ser fabricadas e são importantes para o ser humano, como, por exemplo, fabricação de insulina, através de engenharia genética, construir sequências de DNA em laboratório, tentar reproduzir sequências de DNA. Então, tudo isso tem a relação com a biotecnologia moderna, e é onde a biotecnologia moderna atua. E aí a gente tem a genética molecular, né? Esses avanços da engenharia genética que a gente está falando permitiu, então, conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. É só a gente lembrar da clonagem lá, por exemplo, da ovelhinha Dolly, né? E isso é aplicado em muitas situações e muitas delas são polêmicas, né? Muitas delas são polêmicas, como, por exemplo, serviço de aconselhamento genético, né? Prevenção de doenças hereditárias, diagnóstico pré-natal sobre anomalias genéticas em fetos. Tudo isso tem a ver com a engenharia genética. Identificação de pessoas com base na análise de DNA de pessoas desaparecidas e, principalmente, teste de paternidade, né? Essa identificação de pessoas com base na análise de DNA é muito importante e muito curioso. Além da produção de medicamentos, né? A insulina talvez seja o caso clássico que a gente tem, que a genética molecular contribui. Então, a gente tem como base da engenharia genética a técnica do DNA recombinante, que é o que a gente vai falar um pouco, que a maior parte dos pesquisadores utiliza nas suas pesquisas biotecnológicas. Então, para a gente falar da técnica do DNA recombinante, a primeira definição que a gente precisa é conhecer as enzimas de restrição. O que é enzima de restrição? As enzimas de restrição são algumas enzimas bacterianas que podem cortar moléculas de DNA em pontos específicos e de forma controlada, né? São também chamadas de endonuclease.
Essas enzimas de restrição, as bactérias produzem, e elas têm uma função contra a invasão dos vírus bacteriófagos, que são os vírus que atacam as bactérias, né? Então, essas enzimas de restrição são literalmente tesouras químicas, e cada tipo de enzima reconhece e corta apenas uma determinada sequência de nucleotídeos. Então, essa enzima de restrição é muito curiosa e muito interessante. Nós vamos ver por que ela é tão importante, né? Aí, no caso, a gente tem a imagem da Escherichia coli, né, uma bactéria vista ao microscópio. As enzimas de restrição, então, a gente tem vários tipos de enzimas de restrição identificadas. Elas estão isoladas, purificadas em laboratório e algumas já são até comercializadas, nem precisa produzir. Você já compra essas enzimas no jeito. E aí, o nome dessas enzimas de restrição é a inicial do nome da espécie ou até a sigla da linhagem que a produz. Igual a gente tem essa tabela aí, que está mostrando o nome de algumas enzimas e das bactérias que produzem. A gente tem, por exemplo, a ARRA3, né, que é a Phanerothece alophytica, né, que é o sítio de ação esse aqui, ó, TTTAA. E a gente tem outras aqui, só para título de conhecimento, né, para a gente saber a relação do nome da origem com a bactéria de origem. Igual aqui, ó, a Bacillus amylocoefaciens, H, BAM, né, B-A-M aqui, H-I. Então, a gente tem vários tipos de enzimas de restrição. E por que essas enzimas de restrição são importantes? Elas são importantes porque elas vão ter um papel fundamental durante a reprodução bacteriana. Vamos lá. A bactéria possui, além da enzima de restrição, DNA principal e o DNA circular, que é o plasmídio. Igual a gente está vendo aqui na imagem. Os plasmídios e o DNA bacteriano, que está lá nos genes que lhe dão resistência, inclusive antibiótico. É o plasmídio que faz isso. O avanço das pesquisas científicas possibilitou a utilização desses plasmídios como vetores para manipulação do DNA. Então, o plasmídio tem um papel fundamental, então, como vetor para manipular esse DNA. Como isso se dá? Os cientistas, então, eles conseguem unir trechos do plasmídio com fragmento de DNA isolado de outro organismo, usando quem? As enzimas de restrição. É aí que é a grande jogada. E como que isso funciona? É com o DNA recombinante, que vai fazer essa clonagem molecular. No processo, então, de produção de DNA recombinante, o que vai ser feito? Corta-se com a enzima de restrição específica, como nós já vimos, ela tem uma especificidade, igual aqui no exemplo, ó, um GCTA. Então, ela vem e corta o plasmídio. E aí, a gente emenda no plasmídio um segmento selecionado de DNA de outra espécie. E aí fecha o plasmídio. Então, aí o DNA recombinante, né, ele é introduzido na bactéria hospedeira. Então, leva esse plasmídio hospedeiro para a bactéria. Quando a bactéria se reproduz, o DNA recombinante também se replica. Olha que doideira. E aí, quando o DNA recombinante se replica, você consegue obter milhões de bactérias idênticas ou clones. Então, aquele segmento de DNA selecionado que você colocou dentro do plasmídio também se reproduz. Então, utilizando a reprodução bacteriana, que é a ideia do DNA recombinante, consegue fazer a reprodução desse segmento de DNA selecionado de outra espécie, através da reprodução da bactéria. Olha que coisa fantástica que é o DNA recombinante. Tem muitas pesquisas que trabalham com isso. Então, a clonagem molecular do DNA recombinante acontece dessa maneira que a gente acabou de falar. Olha que doideira. O resultado, então, é a formação de uma colônia de bactérias transgênicas capazes de sintetizar substâncias úteis ao ser humano. Olha que fantástico. Então, um exemplo aqui. A insulina foi a primeira proteína humana produzida pela engenharia genética e células de bactéria aprovada para uso em pessoas. Como que acontece? O vetor DNA da bactéria e o gene da insulina do DNA humano são isolados pelas enzimas de restrição. Com a ajuda da enzima DNA ligase, o DNA humano é então ligado ao plasmídio vetor. O plasmídio recombinante é introduzido na bactéria hospedeira, que ao se reproduzir, passa a fazer cópias produtoras da insulina humana. Depois é só tirar esse pedaço de DNA que interessa e fazer a produção da insulina. Olha que coisa fantástica que a clonagem molecular pode nos gerir. E ajuda, por exemplo,
na produção de insulina, que é fundamental para os diabéticos conseguirem sobreviver. Tá claro isso daí? Isso é muito importante, que é a aplicação de clonagem molecular para o uso humano. A clonagem molecular também pode acontecer em outros organismos, depende do objetivo. Então, além das bactérias, outros organismos também são utilizados para clonar segmentos de DNA. Os vírus bacteriófagos são utilizados, por exemplo, como vetores para clonar fragmentos maiores de DNA. Aqui a gente tem um vírus bacteriófago no microscópio eletrônico. E aí, outra maneira que você tem de obter clones de segmento de DNA pode ser a utilização de uma levedura, Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura da cerveja, que nesse caso recebe um segmento de DNA plasmidial e, ao se reproduzir, transmite às células filhas as substâncias que se quer produzir. Então veja como a clonagem molecular já está avançada. A gente já tem a utilização até de levedura para conseguir fazer isso. Além disso, a gente tem as técnicas para separação de fragmentos de DNA, que é a técnica de eletroforese. Como que funciona a técnica da eletroforese? É outro método que tem várias aplicações. O que vai fazer é separar substâncias, DNA em especial, né, mas pode ser RNA ou proteína, utilizando um campo elétrico. Como que acontece? Você usa o campo elétrico e esse DNA vai ficar separado em um gel. Então, o primeiro passo é submeter o fragmento de DNA em uma placa contendo gel de algarose, que é um carboidrato extraído da parede celular de algas. As algas são muito importantes, pois elas produzem muita coisa importante para a nossa saúde, inclusive cosméticos, tá? E aí recebe a corrente elétrica. Em seguida, o fragmento de DNA começa a percorrer o gel e se desloca em direção ao polo elétrico positivo. Os menores fragmentos se movimentam mais rápido que os fragmentos maiores. E quando a corrente elétrica é desligada, esses fragmentos param em posições diversas em formas de bandas. Fica lá aquele tanto de faixa, que a gente vai ver uma imagem já já. Aí, aplica-se brometo de etídio, corante que adere ao DNA, e quando iluminado com raio ultravioleta, fluoresce e possibilita a visualização de banda de DNA. Como que fica? Fica assim, ó, desse jeito aqui, um filme de banda de DNA. E aí o resultado é uma imagem fotográfica que fica tipo um código de barra. É o DNA fingerprint, que é a impressão digital do DNA. É isso aqui que acontece. Aqui é o equipamento para eletroforese em gel. Faz dessa forma e você tem esse filme de bandas de DNA. E como que você vai ter utilização? A utilização vai ser fundamental para vários motivos que nós vamos ver. Primeiro, é importante a gente entender o que é hibridação molecular. A hibridação molecular vai ter uma relação direta com a técnica da eletroforese, porque vai ajudar a gente na detecção de pessoas pelo DNA. O corte do DNA por uma endonuclease, gente, produz uma quantidade muito grande de fragmentos. E aí você não consegue visualizar isso fazendo a separação na eletroforese. Para isso acontecer, tem que ter uma técnica, que é a técnica da hibridação molecular, porque só algumas bandas do DNA vão ser evidenciadas, as bandas que interessam. E o que fala a hibridação molecular? A hibridação molecular é uma técnica empregada na identificação de pessoas e consiste em tratar o gel de modo a separar as cadeias duplas dos fragmentos do DNA de sequências específicas especiais, as chamadas sondas de DNA. Dessa forma, apenas algumas bandas são marcadas e podem ser analisadas. Aí consegue fazer o teste, consegue identificar as pessoas pelo DNA. Essa técnica empregada é a hibridação molecular. E aí, você tem a sequência de DNA que vai ser utilizada para identificar pessoas. No caso da identificação de pessoas, que é o mais famoso, mais interessante, o que vai ser as sequências de DNA usadas para detectar o DNA fingerprint é o chamado VNTR, Variable Number of Tandem Repeats, que é o número variável de repetições de sequências, e são formados por repetições de pontos nucleotídeos. Como que isso acontece? As amostras dos envolvidos são tratadas com endonuclease de restrição, depois coloca numa placa de gel e tratado com uma sonda que revela os tipos de VNTR. O resultado, então, é um padrão de faixas mostrado como um filme. Aí a gente tem, então, o tipo de DNA de cada um, com exceção dos gêmeos univitelinos, né, que, como já vimos, é uma pessoa que tem um padrão igual, né? O DNA é igual. E cada pessoa, né, do contrário, tem um padrão específico de repetições herdados. E aí você consegue fazer o teste de DNA para identificação de pessoas.
Uma aplicação prática de DNA fingerprint é o teste de paternidade, né? A popularidade do DNA se deve principalmente por isso, aos testes de paternidade que tem aí até no programa do Ratinho. Teste de paternidade, então, compara os códigos de barra da mãe e do pai e dos prováveis pais, né, que o homem A e o homem B, e a criança deve ter 50% de padrões de barra da mãe e 50% de padrões de barra do pai. Um exercíciozinho rápido aqui, ó. Quem é o pai dessa criança? Aqui a gente tem a mãe e tem 2 candidatos. Fácil, né? Fácil identificar. Você respondeu B, você acertou. Dá para perceber, né? Comparando aqui, ó, setinhas mostrando a repetição da criança e no homem B. Então, as 3 bandas de DNA de origem paterna, não encontradas na mãe, ocorrem no homem B. E aí tem o que é da mãe e tem o que é do pai. Então, os testes que utilizam DNA fingerprint são tão seguros que fornecem 99,9% de certeza, tanto que são utilizados, inclusive, para investigação policial, investigação judicial. Esses testes de paternidade são utilizados muito na justiça, inclusive para pagamento de pensão. E para realizar o exame de DNA, basta ter qualquer amostra biológica, pele, sangue, cabelo, qualquer coisa serve. Então, olha que interessante que a gente conseguiu entender agora como que se dá o teste de DNA, que é uma coisa super curiosa e importante que se tem por aí. Outra técnica importante de reação na cadeia polimerase é o PCR, né? Que é quando a amostra biológica não tem fragmentos de DNA suficientes para a realização da análise. Nesse caso, a técnica do PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, que foi desenvolvido pelo Kary Mullis, né, que até ganhou o prêmio Nobel, tem o objetivo de fazer cópias dos trechos do DNA in vitro, usando polimerase do DNA. Como que é feito? O DNA, ao ser analisado, passa por outros processos. Primeiro é submetido a altas temperaturas, aí vai ter a separação da dupla hélice. Quando separa a dupla hélice, vai para a temperatura mais baixa. Com a temperatura mais baixa, então, emprega a polimerase que atua completando os pares de base de cada hélice separada. E aí cada molécula de DNA forma 2 e resolve o problema de que você só tinha um fragmento de DNA, você passa a ter o DNA completo para a realização da análise proposta. Então o PCR tem um papel muito importante para resolver o problema da cadeia polimerase. Certinho? Vale a pena a gente comentar sobre o projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano, né, foi um dos grandes feitos da história da genética do século 20 e 21, e a conclusão se deu em abril de 2003, e com a utilização de técnicas mapeou o DNA humano em 99,9%. E são aplicações do projeto Genoma Humano: identificação de genes que causam ou predispõem doenças genéticas e câncer, aconselhamento genético, análise de chance de um casal ter filho portador de anomalia hereditária. Então, tudo isso é fruto do projeto Genoma Humano. Identificação de genes que predispõem doenças metabólicas como a diabetes em especial, e produção de remédios que atuam com mais eficácia de forma específica. Tudo isso é reflexo do projeto Genoma Humano. Veja como a ciência é fantástica, e através desse projeto, vários benefícios para o ser humano conseguiram ser realizados. A pesquisa, né, quando pensa em genética e sociedade, né, a conclusão é que esse projeto é mais um passo para identificar o funcionamento de cada gene, de cada proteína. A gente já identificou, mas será que a gente vai conseguir identificar como funciona cada gene, como funciona cada proteína? Esse é o desafio que o projeto Genoma Humano tem no presente, né? Isso também gera um leque de discussões, né, sobre incertezas éticas, legais e o uso de informação do código genético das pessoas para determinados fins. Então, é importante que se tenha, né, inclusive projetos de lei que pensem sobre isso para tratar como privacidade de informação, segurança e eficácia de teste genético, justiça no uso de informações, né? Do mesmo jeito que a gente tem uma lei de proteção de dados cibernéticos, é importante que a gente tenha também uma lei de proteção de dados genômicos. Isso é uma coisa que precisa ser pensada, né? Especialmente em projetos de um porte como o projeto Genoma Humano. Aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre plantas transgênicas, que entra principalmente nos OGMs, organismos geneticamente modificados. São aqueles que recebem genes de outras espécies. Então, todas aquelas bactérias que nós vimos lá com os plasmídios, elas são transgênicas, porque estão recebendo genes de outra espécie. No caso lá, genes para reproduzir o que a gente quer.
E aí tem até uma curiosidade, né, que essa fotografia da planta do tabaco com o gene do vagalume, os cientistas conseguiram introduzir na planta do tabaco um gene de vagalume capaz de sintetizar a enzima luciferase, que catalisa nesse inseto a degradação da luciferina, que é a proteína que produz luz. O gene clonado no plasmídio multiplicou na bactéria e depois de purificado foi injetado na célula do fungo. E aí é o mais fantástico. O gene modificado passou para o DNA da planta que, quando regada com luciferina, emitia luz como vagalume, igual a gente está vendo aí na imagem. Fantástico, né? Então, os organismos geneticamente modificados são também capazes de nos mostrar coisas realmente lindas, como esse exemplo. Aqui, o caso de animais transgênicos, né, o peixe zebra, que é o paulistinho, o bandeirinha, foi o primeiro animal geneticamente modificado a ser vendido em grande escala. E aí a gente tem a característica aqui do peixe antes e depois da transgenia. Aqui o peixe zebra, aqui o blowfish, que é o resultado do peixe zebra geneticamente modificado com várias cores diferentes, né? Já que ele é utilizado também para criação, né, para aquário e tudo mais. Então tem uma importância grande no comércio de peixes. E a gente consegue perceber aqui, ó, eles aqui as várias cores, né, como que um organismo geneticamente modificado pode ser utilizado para fins comerciais. E aqui, ó, quando a gente pensa em plantas geneticamente modificadas, a gente tem os dois lados. Alguns autores, né, igual a gente trouxe aqui, o Júlio Chandro e o Marco Antônio Záquia, colocam, por exemplo, que as culturas transgênicas sobre aumento de produtividade. E aí eles combinaram os dados do Food and Drug Administration e do United States Department of Agriculture e demonstraram que a utilização de variedades transgênicas não aumentou a produtividade da soja nos Estados Unidos. Pelo contrário, seu relatório de 2013, o SDA, analisando cerca de 8 mil casos nos Estados Unidos, mostra que, em média, a produtividade da soja transgênica foi menor que as variedades convencionais. E outra história que tem é que, com os transgênicos, temos alimentos mais nutritivos. E aí, vêm os autores, né, colocam os defensores da produção de alimentos transgênicos, tentam vender a ideia insistentemente. No entanto, uma olhada sobre as culturas transgênicas existentes, percebe-se que não tem sido um dos objetivos das empresas produtoras de sementes transgênicas. Elas apenas desenvolvem sementes que se encaixam em seu pacote tecnológico, ou seja, resistente aos agrotóxicos que fabricam. Depois de mais de 10 anos no mercado, os transgênicos cultivados hoje têm basicamente apenas duas características: resistência a herbicida ou ao ataque de insetos. Bom, você tem uma produção de alimentos, eu tenho uma visão um pouco discordante com os autores. É importante a gente ter esse debate. A gente tem um problema grande que se chama fome. E para resolver o problema de fome no mundo, a gente precisa otimizar ao máximo a produção de alimentos. Então, arroz, soja transgênica, que é utilizado para ração de animais, para abate e fabricação de carne, né, para alimentação humana, são alguns desses dois exemplos. Então, essas grandes culturas, se elas puderem ser resistentes a ataques de inseto e puder diminuir o uso de herbicidas e agrotóxicos, você já vale a pena, porque não é a questão do alimento ser mais nutritivo, é questão de aumentar a produtividade. E com o tamanho da população humana no mundo, os transgênicos jogam um papel fundamental para o aumento da alimentação da população. Muito possivelmente, se a gente não tivesse os transgênicos, a gente não teria produções tão grandes de arroz como a gente tem de arroz e soja no Brasil, entre outras coisas, né? A soja do Brasil, não à toa, é o nosso principal item da balança comercial. Então, a gente tem um debate importante sobre transgênicos que precisa ser levados em conta também sob a ótica da fome. Os transgênicos precisam ser pensados não só sobre a ótica de dizer não. A gente precisa pensar sobre a ótica da necessidade do ser humano. E não à toa a gente tem uma das empresas que são de maior responsabilidade e de maior atitude em relação aos transgênicos no mundo, que é a Embrapa, né? É uma das maiores empresas do mundo responsáveis por isso. E uma empresa desse porte é capaz de produzir, por exemplo, arroz e soja transgênica, entre outros vários nutrientes. A Embrapa Cerrado é uma referência mundial de pesquisa de alimentos, né? Então a gente tem que ver sobre os dois lados da coisa. E aí, né, a gente tem essas pesquisas de genética e sociedade, porque as técnicas de engenharia genética com o uso de transgênico abrem também o caminho para o tratamento de doença hereditária, que é o que está acontecendo no momento.
é a aplicação de terapia gênica, de genoterapia, na busca de procedimentos complexos, né, que sejam capazes de substituir o gene causador da doença por um alelo normal. E doenças como fibrose cística, anemia falciforme, fenilcetonúria, entre outras, têm sido alvo de terapia gênica, apesar de muita discussão. Alguns grupos religiosos mais radicais são contra isso, né? Mas eu tenho uma visão também contrária. Eu acho que tudo que vier para contribuir com a saúde, vier para contribuir com o ser humano, é importante de ser pensado, e a genética veio para ficar, e a gente tem que utilizar a biotecnologia a favor da nossa espécie, da sobrevivência do ser humano e no combate a doenças genéticas, certo? É isso que eu trouxe para a aula de hoje, espero que tenha sido proveitoso tanto quanto foi para mim. Valeu, tchau, tchau.